A próxima classificação e organização da tabela periódica, ela ficou conhecida como o parafuso telúrico de Champ-Courtois ou caracol de Champ-Courtois, certo? Como foi que ele organizou? Essa classificação, Courtois, ele dispôs dos elementos numa espiral traçada nas paredes de um cilindro, por ordem crescente de massas atômicas. A esta distribuição deu-se o nome parafuso telúrico ou caracol de Champ-Courtois. O cilindro ou parafuso telúrico vem telúrico, só lembrando, telúrico vem da Terra, certo? O nome telúrico é referente à Terra, porque naquela época os alquimistas e os químicos, eles suponham que todos os elementos é proveniente da Terra. Então, por esse anseio, surgiu essa questão de telúrico, certo? Champ-Courtois ele foi o primeiro a elaborar ou a fazer um esboço de periodicidade dos elementos. Ele propôs a classificação dos elementos em uma superfície de um cilindro, certo? Como vocês podem ver, primeiro você tem uma folha plana aqui, certo? Onde ele dispôs esses elementos sobre uma linha diagonal formada de um ângulo de 45 graus com a horizontal, certo? Onde nessa linha diagonal ele ia dispondo os elementos químicos conforme o número crescente da sua massa atômica. Lembrando que esses números de massa atômica são números inteiros, certo? De forma que os que tinham propriedades semelhantes se situavam na mesma linha na vertical. Por exemplo, vocês podem até pegar uma folha sem pauta, qualquer folha mesmo. Você olha, tem um plano, né? Você pegando ela assim, ela é um plano. Mas se você dobrar ela em forma de um círculo, você forma um cilindro, certo? Se você desenhar uma linha na diagonal nessa folha plana, ao momento em que você virar essa folha, formar um cilindro, essas linhas vão formar um aspiral, certo? Ela vai formando um aspiral. Não tão feio assim, mas deu para exemplificar. Onde Champ-Courtois percebeu que tinha elementos que ficavam na mesma linha na vertical, certo? E ele observou que esses elementos que ficavam na mesma linha na vertical eram porque eles tinham propriedades semelhantes, certo? Vou passar aqui para o outro slide, que essa figura dá para visualizar melhor. Aqui a folha plana, certo? Lembrando, certo? Só lembrando que o cilindro era dividido em 16 linhas. Espera aí, só um momentinho, deixa eu voltar aqui. Cadê o marcador de texto? Aqui. Lembrando que o cilindro era dividido em 16, aqui as 16 linhas nas verticais, certo? 16 linhas na vertical. E tinham 32 linhas na horizontal, ok? Daqui a linha na diagonal, onde os elementos eram dispostos nessa linha através do número crescente de massa atômica. E quando ele fechava o plano, formando o cilindro, esses elementos, essa linha fazendo uma espiral, e esses elementos iam se sobrepondo um em cima do outro em uma linha vertical, certo? Por exemplo, essa minha linha não tá linheira não, né? Assim, não tá reta, mas o lítio ele está se sobrepondo ao sódio, então quer dizer que para Champ-Courtois o lítio tem propriedades semelhantes à do sódio, o que era comprovado na época. Ok? E Champ-Courtois, foi o primeiro a reconhecer as propriedades semelhantes dos elementos. Eles vão reaparecer a cada 7 elementos. E usando esse esquema, ele foi capaz de prever a estequiometria de vários óxidos metálicos. Infelizmente, o sistema dele era muito complexo, porque tinha compostos também classificados. Aqui eu só trouxe elementos químicos, certo? Mas a tabela
de Champ-Courtois, ela tinha alguns compostos. E a gente sabe que não é correto na tabela periódica você classificar um composto. Na época eles não sabiam, mas hoje a gente sabe que isso é errôneo. Então, por esse motivo, invalidou muitos os padrões que Champ-Courtois utilizava no parafuso telúrico. Por quê? Porque esses compostos eles invalidavam esse método, invalidava porque eles não batiam com propriedades dos outros elementos. E por causa disso, o parafuso telúrico despertou pouco interesse. Ok? John Newland. Em 1863, Newland, químico industrial, ordenou cerca de 62 elementos conhecidos até então, segundo a sua massa atômica crescente, e verificou que, após o intervalo de 8 elementos, as propriedades dos elementos se repetiam. Nasceu assim a Lei das Oitavas. A Lei das Oitavas foi uma classificação totalmente inspirada na música. Sabemos que em uma sequência crescente de 7 notas iniciadas em Dó, a oitava nota é Dó novamente, e depois dela a sequência se repete, certo? Por exemplo, primeira nota Dó, segunda Ré, terceira Mi, quarta Fá, quinta Sol, sexta Lá, sétima Si, oitava Dó novamente, certo? Então a lei das oitavas foi basicamente espelhada ou inspirada nas notas musicais. Ficou meio embaçado aí o slide, mas eu vou explicar aqui para vocês direitinho. As oitavas de John Newland, certo? Agrupou os elementos em 7 grupos de 7 elementos, por ordem crescente de suas massas atômicas. Olha aí. Novamente um químico, um cientista, utilizando a ordem crescente das massas atômicas, certo? O agrupamento é diferente das tríades, diferente do parafuso telúrico, certo? Mas o princípio é o mesmo, que é o número crescente de massa atômica, certo? Newland, então, só para destacar aqui, ordem crescente de massas atômicas, certo? Até então, todos eles teve esse princípio básico na organização da tabela periódica, certo? Ordem crescente de suas massas atômicas. O formato de elaboração foi diferente, mas o princípio partiu da mesma ideia, vamos dizer assim. Newland, ele elaborou uma periodicidade semelhante às notas musicais, certo? A analogia com a escala musical, como a gente falou agora há pouco, certo? Para ser aplicada aos elementos químicos, ele enfileirou os elementos conhecidos na época em filas horizontais. Ele colocou lá os elementos em linhas horizontais e pegou os 7 elementos. Para ser aplicada aos elementos químicos, ele enfileirou os elementos conhecidos na época em linhas horizontais. 7 elementos em linha, em ordem crescente de massa atômica. As linhas eram posicionadas umas sobre as outras. O primeiro elemento de cada um era o oitavo em relação à linha anterior e tinha as mesmas propriedades do primeiro elemento dessa linha anterior. O mesmo acontecia com o segundo elemento, com o terceiro e assim sucessivamente, certo? Por exemplo, ele pegava lá uma linha, a linha colocando o hidrogênio. O hidrogênio se referia-se à nota Dó. Depois do sétimo elemento, olha lá. Primeiro elemento era o hidrogênio, que era Dó. Segundo, o lítio, era Ré. O terceiro era o berílio, era Mi. O quarto era o boro, que representava o Fá. Sol era o quinto elemento, que era o carbono. O sexto era o nitrogênio. O sétimo era o oxigênio. Aí o oitavo era Dó novamente, certo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.
Depois de Si, Dó de novo. Então quem é Dó? O oitavo elemento tinha a mesma propriedade do primeiro, certo? Os dois ocupavam a mesma linha na vertical. Entenderam? Ele dispôs os elementos em linhas horizontais, certo? 7 elementos nas linhas horizontais. Então, o oitavo elemento tinha as mesmas propriedades do primeiro. O nono elemento, as mesmas do segundo. O 10º elemento, a mesma do terceiro. E aí, sucessivamente. Certo? Ele estabeleceu uma relação entre propriedade dos elementos e a sua massa atômica. Esse tipo de repetição com propriedades semelhantes chamou-se periodicidade. E esta é a origem do nome tabela periódica. Então, por mais que o primeiro esboço dessa periodicidade da tabela periódica foi com Champ-Courtois, com Newland é que todo mundo observou melhor isso e todo mundo sistematizou essa periodicidade, certo? Por quê? Porque a partir dele, a partir de Newland, a gente tem de fato uma sequência periódica onde os 7 elementos da lei das oitavas, os 7 elementos sempre vão se repetir suas propriedades nas outras oitavas de Newland, ok? Como podemos ver aqui, ó, aqui foi a tabela periódica que Newland propôs através da lei das oitavas, certo? Ele enfileirou os elementos em 7 linhas verticais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oitavo elemento tem a mesma propriedade do primeiro, o nono elemento do segundo e aí consecutivamente, certo? O principal problema com que Newland se deparou foi o de que sua lei apenas funcionava para as 2 primeiras oitavas. Só funcionava para essas duas aqui, ó. Na terceira e nas seguintes, não se verificava muito essa periodicidade, certo? Apesar de ter sido ridicularizado pela Sociedade da Química em Londres, Newland sugere em sua lei das oitavas uma classificação mais sistemática dos elementos químicos, certo? E a partir daí que surge o princípio envolvido nos atuais elementos da tabela periódica, certo? A partir dessa ridicularização que Newland sofreu, essas limitações que o modelo dele tinha, foi que os cientistas eles se empenharam mais para realmente fazer uma classificação mais, vamos dizer assim, mais aceita, uma coisa mais palpável, uma coisa que realmente fizesse mais sentido, certo? Então aqui eu destaquei as limitações, né? Em determinadas colunas onde estão os elementos com propriedades semelhantes, encontram-se alguns erradamente colocados, certo? Então era uma questão que Newland não conseguiu resolver. O telúrio foi colocado antes do iodo, contudo a sua massa atômica relativa é maior. Então, por mais que ele bagunçou a própria ideia, porque ele tentou colocar em ordem crescente de massa atômica, mas mesmo assim tinha elementos que tinham um elemento, no caso do telúrio, que ele não estava disposto no local correto, certo? E você pode verificar também compostos, certo? Você, além de elementos químicos, você tem aqui junções de elementos que você na época você não sabia se esses elementos eles eram separados, esses elementos eles ocupavam o mesmo lugar da tabela periódica ou se esses elementos poderiam ser compostos, certo? Então foi uma coisa bem confusa que ficou nas leis das oitavas de Newland, mas que é bastante importante citar, porque aqui foi o marco para chegarmos foi o fundo do poço, vamos dizer assim, para a gente realmente ter uma classificação mais viável na tabela periódica.
Aí vem uma disputa bem legal. Mayer e Mendeleev, certo? O alemão Lothar Mayer e o russo Dmitri Mendeleev, trabalhando independentemente, descobriram a lei periódica e publicaram a tabela periódica dos elementos. Olha uma coisa impressionante que a história da química ela retrata, foi justamente o trabalho de Mayer e de Mendeleev. A Aurelazinho também já estão falecidos, né? Tem nadinha não. Mas por que eu digo isso? São dois cientistas em lados opostos, vamos dizer assim, da Europa. E eles buscaram a mesma ideia. Que foi o quê? Que foi organizar a tabela periódica. Certo? Mayer, ele estudou, primeiramente Mayer, ele estudou a relação existente entre o volume atômico dos elementos e as respectivas massas atômicas. Representou isso graficamente e, através de uma curva obtida, conseguiu agrupar vários elementos em famílias. Olha aí. Mayer já conseguiu visualizar que a tabela periódica ele tinha grandes grupos. Por isso que chamou de famílias. Mayer chegou assim a uma classificação periódica dos elementos que tinha propriedades semelhantes. E o esboço da tabela periódica atual é mais ou menos um esboço da tabela periódica de Mayer, certo? E ao mesmo tempo que Mayer trabalhava com esses estudos, Dmitri Mendeleev escreveu um livro de química orgânica e que também procurou organizar os elementos. Por quê? Porque para se trabalhar com química inorgânica, você tem que ter essas situações bem definidas. E Mendeleev ele tinha muito trabalho em relação a isso. Então ele parou os estudos dele e disse, não, vou primeiro buscar organizar a organização desses elementos químicos para depois dar continuidade nos meus trabalhos de química inorgânica. Então, ele também procurou organizar os elementos e, de acordo com suas propriedades, criou uma carta para cada elemento químico e tentou organizar, certo? Então, assim, na mesma época, dois caras tiveram praticamente a mesma ideia e nenhum sabia do trabalho do outro. Aí o pessoal fala, então, professor, qual é a tabela periódica que veio primeiro? Porque, pronto, o pessoal fala que Dmitri Mendeleev é o pai da tabela periódica. Mas é injusto dizer que Mayer também não seja, certo? Porque o trabalho dos dois, Mayer teve um probleminha, foi na questão da publicação dessa sua ideia. Dmitri Mendeleev, assim que fez o trabalho dele, ele publicou logo. Mayer não. Mayer fez o trabalho e antes de publicar, ele mandou várias pessoas lerem e tudo mais. E aí foi o atraso dessa publicação de Mayer. Mas vamos falar desse cara, certo? Mayer foi muito importante para a construção e evolução da tabela periódica? Foi. Mas esse cara aqui é o cara, certo? Você já está vendo aí, né? Um pouco do cabelo do professor Alisson, a barba de Bruno, né, professor de História, e um pouco do conhecimento de Pedro Bandeira, professor de Física. Então você já sabe aí o top que é o cara. Não, eu tô brincando, pessoal, é só para descontrair um pouco. Mas o pai, desculpa aí, um errinho aqui de português, certo? Atual. O pai da atual tabela periódica é Mendeleev. Mendeleev, ele foi até engraçado assim, porque Mendeleev, a história de Mendeleev com a tabela periódica é show. Primeiro, Mendeleev pegou todos os elementos da tabela periódica, que era conhecido até na época. E ele pegou todas as propriedades que você conhecia daquele elemento químico. Pegou todas as propriedades possíveis. Escreveu, colocou em uma carta. Certo? Cada elemento tem uma carta.
como se fosse uma folha de papel dessa para cada elemento, com todas as características daquele elemento até então conhecido, certo? Massa atômica, propriedades químicas, propriedades físicas, tudo o que se conhecia. E colocou as cartas numa mesa e tentou organizar primeiro por ordem crescente de suas massas atômicas. Tentou organizar por número de propriedades químicas, por número de propriedades físicas, mas não batia. Tentou rever os modelos de Newland, de Champ-Courtois, de Dom Bernheim, mas também não deu certo? Então ele organizou em ordem crescente de suas massas atômicas, agrupando os elementos com propriedades semelhantes. Ou seja, listou os elementos de uma linha ou uma coluna por ordem de massa atômica. Iniciando uma nova linha ou uma coluna, as propriedades dos elementos elas começavam a se repetir, parecido um pouco com a de Newland. Só que esse esboço de Mendeleev levou muito quebra-cabeça, porque ele fazia, achava muito parecido com a de Newland e não batia. Tinha locais lá que ele observava que nenhum elemento se encaixaria. E esse esboço, junto com o de Maia, foi o principal pilar para a tabela periódica atual, certo? A vantagem da tabela periódica de Mendeleev sobre as outras, principalmente sobre a de Maia, é que por mais que eles tivessem semelhança, não apenas nos pequenos conjuntos, como as tríades, como as duas primeiras leis das oitavas de Newland, como as semelhanças numa rede de relação vertical e horizontal e diagonal, certo? Outra razão que levou ao sucesso da tabela periódica de Mendeleev foi justamente as lacunas que ele deixou na tabela periódica dele. Por exemplo, essa tabela periódica de Mendeleev, que foi a primeira publicada que Mendeleev fez, vocês podem observar que aqui, ó, cadê o elemento daqui? Cadê o elemento daqui? Daqui. Percebeu que você tem lacunas? E essas lacunas foi o diferencial na tabela de Mendeleev. Ele martelou a cabeça tanto que ele observou que tem alguns locais na tabela periódica que não se encaixa nenhum elemento químico. Então é porque esse elemento químico ele ainda não tinha sido descoberto, certo? Então ele disse, então vou organizar a tabela periódica através dos conhecimentos e das características e propriedades que a gente conhece. E esses locais vazios são elementos que ainda vão ser descobertos. Então isso foi o genial da tabela periódica de Mendeleev. Muitos pesquisadores falam que Mendeleev ele passava noites e noites em claro, buscando organizar a tabela periódica, através de diversas formas, mas não conseguia. E Mendeleev ele passou tanto tempo fissurado nisso, que um dia ele dormiu por cima das cartas com as informações da tabela periódica dos elementos químicos, que ele sonhou com a tabela periódica, certo? Ele sonhou com a tabela periódica do jeito que está aqui nessa foto desse slide, certo? Segundo alguns historiadores contam, também não sei se é verdade, certo? Então, ele quando ele acordou do sonho, ele disse, a tabela periódica eu tive uma noção de como é, vai ser assim. Claro que não foi assim, certo? Mas assim, claro que não foi também assim, mas isso mostra a determinação que Mendeleev teve em organizar os elementos químicos da tabela periódica. Beleza? E outra coisa, esses espaços, professor, da tabela periódica, esses espaços futuramente, alguns na década alguns no século XX, alguns ainda mesmo no século XIX, foi descoberto e foi preenchido essas lacunas que Mendeleev deixou. Certo? Aí, pessoal, só voltando aqui, tinha esquecido de falar.
Então, vamos dizer assim, essas lacunas, foi tão interessante que Mendeleev ele conseguiu prever as propriedades desses elementos químicos que ainda iam ser descobertos. Por exemplo, a massa atômica, certo? A massa atômica, número atômico de alguns elementos, Mendeleev já conseguiu meio que prever, certo? E isso, para a época dele, era anos-luzes na frente. Outra razão foi ocasionalmente ignorar a ordem sugerida pelas massas atômicas e alternar alguns elementos adjacentes para melhor classificar as famílias químicas. Com o desenvolvimento de estrutura atômica, verificou-se que Mendeleev, meio que sem querer, ele tinha ordenado os elementos em ordem crescente de número atômico, trocando só alguns elementos de lugar, como telúrio e iodo, para classificar corretamente, certo? E o trabalho de Mendeleev ele foi amplamente aceito, sendo considerado o pai da tabela periódica, ok? Mas, voltando àquela história, que seria injusto dizer que Maia também não é o pai da tabela periódica. Mendeleev foi um pouco à frente, porque ele previu algumas características e ele, sem querer, ele ordenou a maioria dos elementos em ordem crescente de número atômico, certo? Descoberta dos gases raros. Em 1895, Rayleigh e Hansen descobriram os gases inertes. A descoberta destes novos elementos acrescentaram uma nova coluna à tabela periódica. Rayleigh ele descobriu que amostras de nitrogênio no ar possuíam densidade diferente ao do nitrogênio resultante em reações químicas. Ele, no experimento deles, poxa, as amostras de nitrogênio no ar é diferente das que a gente consegue no laboratório. Então ele, junto com Hansen, eles teorizaram que o nitrogênio extraído do ar tinha alguma mistura de outro gás e começou a realizar experimentos. E com isso ele isolou um novo elemento com muito sucesso, por sinal, que foi o argônio. Com essa descoberta eles descobriram uma nova classe inteira de gases, o que estava faltando na tabela periódica. Como vocês podem observar aqui, a gente ainda não tinha nem gás, certo? A família dos gases nobres não existia na tabela de Mendeleev. Foi através do estudo de Hansen e Rayleigh que eles conseguiram, primeiro, acharam o argônio, né? E a partir daí eles foram conseguindo achar todos os outros elementos da família dos gases nobres. Durante a procura pelo argônio, porque eles observaram que o nitrogênio tinha uma mistura com outro gás, então foram tentar isolar esse gás, né? Esse outro elemento, que foi o argônio. Mas na busca para isolar o argônio, eles sem querer, eles acharam também o hélio, certo? Eles conseguiram isolar o hélio. E no início dos anos de 1900, tendo aceitado a evidência para os novos elementos, Mendeleev incluiu esses gases que tinham acabado de ser descobertos como um grupo zero em seu arranjo de elementos. Então por isso que até hoje a gente fala que a família dos gases nobres é a família 18 ou a família 0. Posteriormente, Henry Moseley, em 1914, ordenou os elementos segundo os números atômicos crescentes, conceito que só surgiu em 1913, e não segundo as massas atômicas, eliminando algumas incongruências verificadas na tabela de Mendeleev. Moseley ele descobriu uma relação exata entre as linhas espectrais fora da região do visível com o número ordinal, denominado número atômico, que posteriormente constatou-se que é o número de prótons. Como a gente já viu até no assunto anterior, né? Número atômico e número de prótons é a mesma coisa, certo? Isso foi possível através dos experimentos que ele fez com espectros de raio-x. Ele descobriu que todos os átomos de um mesmo elemento químico apresentavam a mesma carga nuclear e, portanto, tinham o mesmo número de prótons. A lei periódica de Moseley demonstrou que a carga do núcleo do átomo
é característica de um elemento químico, certo? Até porque até então o pessoal só levava muito em consideração o peso molecular, certo? A massa atômica. Só que Moseley, com o experimento dele, ele demonstrou que a carga do núcleo, no caso os prótons, ele também é uma característica fundamental para o elemento químico. Ele reordenou os elementos químicos por ordem crescente de números atômicos. Professor, mas Mendeleev ele tinha feito como? A tabela periódica de Mendeleev estava ótima, estava boa. Ótima não, estava muito boa. Porém, Mendeleev tinha alguns probleminhas na tabela periódica de Mendeleev, certo? Tem alguns elementos químicos, eu vou até, deixa eu só... Tem alguns elementos químicos que eram errados, certo? Mas antes de chegar lá, vou primeiro explicar para vocês... Primeiro eu vou explicar para vocês uma coisa. Deixa eu só olhar aqui... quando os átomos eles foram arranjados de acordo com o aumento do número atômicos, aquelas inconsistências existentes na tabela de Mendeleev elas desapareceram. E devido a esse trabalho, Moseley na tabela periódica moderna é baseada basicamente no trabalho dele junto com o de Mendeleev, certo? Mendeleev fez toda a base da tabela periódica, mas a tabela periódica, ela hoje, como a gente conhece, a tabela periódica atual, ela é organizada em ordem crescente de número atômico, graças a Moseley, certo? Tem alguns elementos aqui da tabela periódica que eram diferentes na tabela de Mendeleev, certo? Deixa eu só... Cadê o marcador? Na tabela de Mendeleev, argônio e potássio. O argônio e o potássio, eles não batiam, certo? Por quê? Porque Mendeleev dizia que, por ordem de massa atômica, quem é para vir primeiro? O potássio, depois o argônio. Certo? Por quê? Porque o argônio, a massa do argônio é maior. O argônio ele tem de massa, vocês podem observar na tabela de vocês, de massa é 39,9 e o potássio é 39,1. Então, quem é para vir primeiro? É para vir primeiro o potássio, que é a massa menor, depois o argônio. Porém, Moseley ele observou que não é de massa, certo? Tem muitos elementos, vocês vão olhar quase todos os elementos da tabela periódica, conforme vai crescendo o número atômico, também vai crescendo o número de massa. Porém, tem 4 casos específicos que isso não vale, que é quem? Argônio e potássio. Vocês podem verificar aqui que esses 4 casos que eu vou dizer, nesses 4 casos, são elementos consecutivos em que o menor número atômico apresenta maior massa atômica. Por exemplo, argônio e potássio. Quem tem o argônio, tá aqui o argônio, vou até marcar aqui, para vocês procurarem na tabela de vocês, fica fácil. Argônio e potássio. Quem tem o maior número atômico? O maior número atômico é o potássio, que é 19, o argônio é 18. E o potássio, ele tem menor número de massa. Tá vendo como é diferente? Outro exemplo é o cobalto e o níquel. O níquel tem um maior número atômico, mas menor número de massa. O outro exemplo, telúrio. Só que o do telúrio e iodo. Telúrio e iodo, na tabela de Mendeleev, ele sem querer, ele já tinha organizado. Porque o telúrio, ele tem um menor número atômico, mas tem uma maior massa. Mas desde o tempo de Mendeleev, que o telúrio e o iodo sempre foram assim, o telúrio antecedendo o iodo. Sem querer, Mendeleev organizou esse elemento aqui, Mendeleev sem querer organizou por ordem crescente de número atômico, certo? Pessoal, mas ele sabia do número atômico? Não, Mendeleev não sabia nada sobre o número atômico, certo? Ele não sabia que a tabela se organizava por ordem crescente do número atômico, não. Mas pelas propriedades e características do telúrio e do iodo, ele resolveu deixar como se fosse uma seção da tabela periódica. Mas não, na verdade ele sem querer organizou da forma correta, como se deveria organizar, por ordem crescente de número atômico. Certo? E o quarto caso é o tório
e o protactínio. Cadê tório, protactínio? O tório e o protactínio é lá nos actinídeos, então não vai dar para ver aqui, certo? Então, pessoal, vai estar lá nos actinídeos, certo? Então, pessoal, são só esses 4 casos onde o número de massa do menor número do elemento que tem o menor número atômico é maior, certo? Então, todos os outros elementos da tabela periódica, segundo vamos dizer assim, segundo a ordem de classificação de Moseley, eles crescem por ordem de número atômico. E conforme o número atômico vai aumentando, o número de massa também vai aumentando. Porém, tem essas 4 exceções, onde quem tem a maior massa é quem? O que tem o menor número atômico, certo? Nessas 4 sequências. Beleza? Qualquer dúvida, se... professor, não entendi, enrolei um pouco, volta um pouco o vídeo, tira de novo a dúvida. Se por acaso ainda ficou dúvida, entre em contato comigo. Beleza? Então, depois disso, né, só para fechar a questão de Moseley, quando a lei periódica fechada, ou vamos dizer, elaborada por Moseley, é a seguinte: quando os elementos químicos são agrupados por ordem crescente de número atômico, Z, observa-se a repetição periódica de várias de suas propriedades. Então Moseley ele percebeu que o que faltava para a tabela de Mendeleev era justamente isso, organizar pelo número crescente de número atômico. Porque quando você organizava pelo número crescente de número atômico, as propriedades elas se repetiam mais tranquilamente e por mais vezes dentre os elementos da tabela periódica. A última contribuição bastante interessante para a tabela periódica chegar ao modelo atual na qual a gente conhece foi a série dos actinídeos, que foi a contribuição desse grande cara aí, Glenn Seaborg, certo? Seaborg ele descobriu todos os elementos transurânicos do número atômico 94 até o 102. Então, pessoal, a família dos actinídeos antes de Seaborg ele só tinha 3 elementos, que era o actinídeo, o tório e o protactínio, certo? A partir de Seaborg foi que surgiu... tinha o urânio e o neptúnio também. Já ia esquecendo dos dois, né? Vocês podem ir até lá na sua tabela periódica, certo? Na tabela periódica de vocês. Eu vou até dar uma olhadinha aqui na minha também. Pronto. Deixa eu abrir aqui. A partir do... Vocês vão olhar lá, tem a tabela periódica normal e os elementos de transição interna são 2 linhas que estão mais abaixo, que a gente vai entender melhor na próxima aula, certo? A primeira linha são os lactinídeos e a segunda linha são os actinídeos, certo? Os actinídeos, eles ficam logo abaixo da série dos lantanídeos e antigamente só tinha 5 elementos, que era o actínio, tório, protactínio, urânio e neptúnio. Através de Seaborg se descobriu os outros do 94 até o 102, certo? Professor, e o Lawrence? O Lawrence também já tem, certo? Então, para você ver aí a importância de Seaborg. Seaborg descobriu aí em torno de 10 elementos químicos. 9 elementos químicos, contei agora, certo? Esses 9 elementos químicos, vou até circular aqui para vocês entenderem melhor. Esses elementos químicos aqui que eu estou pintando de amarelo, todos eles foram descobertos por Seaborg, certo? Todos esses elementos são elementos transurânicos, certo? Beleza? Então, essa foi a última grande contribuição que teve para a tabela periódica. Professor, e os elementos novos que estão surgindo? Realmente, tem alguns elementos artificiais que estão ingressando na tabela periódica. Se você for olhar aí, é do 113 até o 118, que ainda tem alguns historiadores, alguns editores, melhor dizendo, que ainda evitam colocar ele em tabela periódica. Tem outros que colocam, é aquele negócio todo. Mas a última grande
descoberta da tabela periódica foi intervenção na tabela periódica foi de Glenn Seaborg, certo? Esses novos elementos para Enem não nos interessa no momento, beleza? Então, para terminar, estamos aqui para terminar essa aula, dar um fechamento da história e evolução da tabela periódica, a gente chega à tabela periódica atual, que é essa daqui, certo? Todos com ela em mãos. Vocês podem observar aqui, ó. Aqui a gente tem 18 famílias, que são as linhas verticais, certo? E a gente tem 7 períodos, que são as linhas horizontais. A gente tem aqui o hidrogênio, que é o diferentão de todos. A gente tem os metais. A gente tem aqui a família dos gases nobres, os não metais, os semimetais e aqui os metais de transição interna e externa. Ah, professor, e os metais? É, porque os metais são divididos, certo? A gente tem gases nobres, não metais, semimetais e metais. E os metais são metais de transição externa, metais de transição interna, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Próxima aula a gente dá continuidade a toda a classificação da tabela periódica e aos exercícios. Beleza? Fiquem com Deus, boa noite. E próxima semana nos vemos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Valeu!